Fala, homem dos Fala aí, negócios. pessoal. Você tá bom, Gustavão? Não tão bem quanto você, mas a gente tem que ter um norte, né? E você é o norte aí para nós empresários chegarmos até aí. Como que Pô, tá, meu quem me querido? dera. Satisfação enorme. Satisfação enorme estar aqui com vocês. E desculpa o pequeno atraso aí, tava tendo problemas de conectividade, mas agora tá resolvido. Se Nem não me tiver um fale, suspense, não tem tanta graça, né? nem me fale. Eu já fiz a sua apresentação mesmo antes de você estar chegando aí. Já expliquei um pouquinho aí para o Joia. pessoal que está entrando, quem está vendo também essa live aí pelo GTV. Quem está vendo aí, a ideia desse bate-papo foi como eu disse, né? A gente sempre chama uma pessoa de referência para a gente poder fazer esse bate-papo, que seria uma forma a dois, uma forma privada, a gente tentar abrir isso, né? Através da live, através do GTV, as pessoas que podem ver isso depois, consequentemente estará agregando alguma expertise, alguma coisa para futuros empresários aí. Luiz, apresenta um pouquinho da Buzz para a gente. Legal. Bom, pessoal, boa noite aí. Gustavão, obrigado pelo convite. Satisfação imensa estar com vocês aí. Bom, eu sou o Luiz Henrique Ocuso, eu sou de Jaú, atualmente moro em Jaú, é minha cidade natal. Depois de rodar 13 anos por aí, morei em 5 cidades, eu voltei para minha cidade, né, de origem. Eu sou formado em Engenharia de Materiais na Federal de São Carlos. Eu iniciei minha carreira na indústria. Eu trabalhei 4 anos na Embraer e antes eu trabalhei 1 ano e meio numa indústria cerâmica na cidade de Rio Claro. E é curioso porque eu falo sempre, mesmo enquanto eu cursava engenharia, eu estudava empreendedorismo, né? Eu sempre gostei de saber como que os negócios mudam de mão, como que as coisas acontecem, como que uma empresa funciona. E por mais que eu gostasse da área da engenharia, da carreira, né, na indústria e tudo mais, eu sempre tive ciência de que eu estava ali para fazer um caixa para montar meu negócio, né? Eu fui muito impactado no passado quando eu li o livro Pai Rico, Pai Pobre, né? E essa possibilidade de empreender, montar um negócio e gerar empregos me marcou muito. Então eu ficava perseguindo isso até que em 2016 eu tive a oportunidade de sair do trabalho, na época que a empresa estava com plano de demissão voluntária. Eu saí, voltei para Jaú, a princípio, para passar uma temporada ali, para ajudar meus pais com algumas coisas, né, que estavam precisando de ajuda nos negócios, e acabei ficando. Comecei a empreender por aqui, fui ficando, então, atualmente eu atuo como consultor de negócios. Eu tenho a missão de ajudar empreendedores de primeira viagem a realizar o sonho de montar os seus negócios da melhor maneira. E também eu ajudo empresas em dificuldade. Então, está com problema na gestão, está com problema de caixa, não está conseguindo se posicionar no mercado, eu entro para fazer esse trabalho também. Paralelo a isso, eu tenho um espaço de coworking, aqui em Jaú mesmo. Então, para quem não sabe, é um sistema de trabalho compartilhado. Aqui nós fazemos locação de salas, que é um ambiente muito legal, é muito inspirador, rola muito networking. Aqui o empreendedorismo, ele permeia assim, as relações aqui no coworking. E mais recentemente, na semana passada, para ser exato, eu inaugurei o meu mais novo negócio aí, que é uma marca de café, inspirada no nosso amigo Fábio Farinos aí, chama Coffee, né? E se escreve como se pronuncia, Coffee, C-O-F-E, com acento no O. E é uma marca aí de café para celebrar o passado que a minha cidade de origem tem, né? Jaú, não sei se poucos aí devem saber, mas Jaú já foi um dos maiores exportadores de café do mundo inteiro. E a gente não tem uma marca, né, de café relevante até então. E aí, eu sou entusiasta de café, o Fernando Garbim também, que é meu sócio desse negócio, também é entusiasta de café. Um dia, pesquisando algumas coisas para uns clientes, a gente falou, cara, vamos empreender uma marca de café. E deu certo. Então, estou aí para contribuir. Eu tenho aprendido muita coisa de 2016 para cá, né? Que foi quando eu realmente me lancei no empreendedorismo aí. Estamos aí para agregar, Gustavão. Estou ansioso para saber o que vem pela frente nessa conversa de hoje aí. Que bacana, Luiz. Então, primeiramente, obrigado, tá, por abrir esse bate-papo aqui para quem está aqui conosco nesse momento e quem vai poder apreciar esses insights que podem estar rolando nesse decorrer desses 30, 40 minutos aí desse nosso bate-papo. E vendo você falar, né, no setor da aviação, isso é bem bacana, porque eu também
definitivamente sair do setor da aviação, né, aqui em São Carlos, na TAM, onde eu trabalhava, inclusive alguns amigos aqui, o Denis, o Cláudio, que estão aqui presentes na live, também, né, atuaram aí no setor da aviação, atuam, e realmente, né, a gente resolveu parar de voar com asas, né, de metal e lançarmos as nossas próprias asas, né, voarmos com as nossas próprias asas. Então, o setor da aeronáutico realmente compartilhou aí muitos ensinamentos, pelo menos para mim aí, inclusive na parte de gestão, que esse foi essencial para eu lançar, para eu inovar em um projeto da minha pizzaria, né? Que foi isso, foi muito bacana. E como diz aquela frase, né? Espiro, passou perto do Luiz com o CPF em branco lá, o Luiz chama para virar empresa, né? Então, de coworking aí, a empresa aí de consultoria, a empresa de café, e café para nós empreendedores é igual ar, né? Não pode faltar. Literalmente é de madrugada, é de manhã, à noite e tudo mais. Mas é isso aí, Luizão. O que importa é a gente não pode parar, né? O sangue nosso empreendedor está na veia. Eu vejo aí o Murilão, obrigado pela presença, também a Iriane, J. Esteves também, obrigado pela presença de todos. E como diz, né? O empreendedor, assim, quando você se conecta a algo, né? Pode ser desde pequeno, como eu fazia, vendendo salgadinho na beira do campo, com 10 anos de idade. Quando você é picado aí pelo vamos dizer assim, pelo inseto, né, do empreendedorismo, né, entra na veia, não tem mais como fugir. A gente se apaixona, a gente fica para sempre. Anansi, boa noite, meu querido. Esse fera também aí do coaching aí, olha aí, grande aí. conhecido. E a gente fica viciado Legal, nesse ramo de empreendedorismo. E falando um pouquinho nesse, Luizão, uma das questões que eu queria ver contigo é assim, né, quem sabe contribuir também para outras pessoas, no aspecto econômico, né, nesse aspecto que nós estamos passando de pandemia. Eu acho que a Buzz ela acabou nascendo praticamente nessa época, né? E como que foi esse insight de montar uma empresa de consultoria para ajudar empresários ou aspirantes empresários nessa época tão delicada? Da onde que surgiu esse boom? Como que foi? Legal, é interessante essa observação porque a Buzz realmente nasceu durante a pandemia. Né? Então, eu e o Fernando Garbim, que é o meu sócio na Buzz Company, a gente trabalha junto faz tempo já. Né? Então, desde 2017, né? Não tanto tempo assim, mas em 2017 a gente montou um primeiro negócio junto, que foi também uma empresa na área de capacitação para empreendedores. Né? Então, a gente ensinava lá empreendedorismo, ensinava um pouco de marketing, ensinava sobre vendas. E aí foi o nosso esboço ali, chamava Escola de Negócios. Né? E aí tinham outros 2 amigos envolvidos ali, e a gente fez trabalhos muito legais e tal, só que como cada um estava no momento, cada um estava buscando suas coisas, a gente não conseguiu engrenar a Escola de Negócios. E aí a gente acabou meio que desfazendo a iniciativa, só que eu e o Fernando Garbim, a gente continuou trabalhando em conjunto depois disso. Né? A gente sempre teve uma sinergia muito legal, a gente sempre pegou clientes em conjunto, a gente sempre trocou clientes, né? Eu na consultoria na área de gestão e negócios e ele na área de marketing. E até que, no ano passado, em plena pandemia, a gente estava conversando e aí a gente falou, pô, né, vamos... por que a gente não se junta, né? Porque, na verdade, assim, um dia, numa conversa dessas, ele virou e falou assim, cara, eu queria ter um gestor que nem você para cuidar dos meus negócios, né? Eu falei, putz, Garbinha, eu queria ter um cara de marketing bom que nem você para você cuidar do meu marketing, né? E aí ficamos nessa. Aí a gente falou, pô, mas ao invés da gente um querer contratar o outro, por que a gente não se junta? Né? Aí cada um dá o que tem de melhor ali e bola para frente, né? E aí foi disso. Então a gente sentou um determinado dia para estruturar de que maneira que a gente ia trabalhar. Né? E assim, esse contexto que a gente está vivendo aí, né, já estamos há quase 15 meses aí num cenário muito inusitado, né? E aí quando a gente começou a olhar para o mercado, a gente pensou, puta, o que a galera está precisando, né? E a gente estava tendo essa vivência, assim, né? Muita gente começou a empreender porque perdeu seus empregos, né? Infelizmente aí durante a pandemia, muita gente de fato perdeu os empregos. Muita gente ficou com o emprego abalado, então começou a batalhar para fazer uma renda extra, poder se garantir. E aí eu já tinha um projeto, que né, era a mentoria que ajudava o pessoal a formatar um negócio.
E aí a gente chegou nessa conclusão, falou, cara, é a hora da gente fazer alguma coisa de impacto realmente, assim, é a hora da gente fazer a diferença para valer, sabe? E aí a gente começou a focar nisso, né? Então, temos alguns projetos dentro da Buzz Company aí, que são mesmo voltados para esse público aí, pessoal que está em dificuldade ou pessoal que está começando, né? Mas então, tudo veio da ideia de poder fazer alguma coisa que realmente impactasse a vida dessas pessoas num momento tão marcante como esse, né? Assim, isso que a gente está vivendo vai ficar riscado na história de cada um pro resto da vida, né? Então, se o nosso ponto de partida foi, se de alguma maneira a gente puder fazer um rabisco também nesse meio dessa história toda, a gente vai estar sendo lembrado e a pessoa, né, vai poder se beneficiar disso talvez pro resto da vida. Esse foi o ponto de partida. Que bacana. Então, teve uma necessidade voltado à expertise que você já tinha junto com o Fernando, né? Então, um tinha o marketing, Exato. o outro tinha a expertise da consultoria, se juntaram e montaram uma Buzz. Que legal. E no Perfeito. aspecto de inovar, o que você sugere? Inclusive, tem alguns amigos aqui presentes, eles estão para lançar negócios, né? Eles querem, enfim, entrar no ramo de empreendedorismo. E eles pensam, gente, hoje dá para inovar ainda nessa questão de pandemia, né? Nessa questão complicada que está, os riscos disso. No seu conhecimento aí da sua empresa, que você tem, com certeza apoia a lançamentos de empresas quanto a empresas já em execução, né? Pelo que você considera, hoje é possível ainda inovar em alguns segmentos ou você acha que essa inovação por esse colapso que teve nesse último ano, tá difícil? Todo mundo já inovou o que tinha de inovar. Você acha que dá para lançar muita coisa ainda? O que você sugere para essas pessoas que querem lançar algo aí? Tá. Cara, eu sou da opinião, né, eu acredito que sempre dá para inovar, né? Não importa em qual nível de inovação, não importa quão inovadora seja a empresa, quão inovador seja o negócio, sempre existe a oportunidade de inovar, né? E aí é importante a gente entender assim, que existem dois tipos de inovação, né, que a gente considera. Um deles é aquela inovação incremental, sabe, que vai acontecendo de maneira escalável, de pouquinho em pouquinho, conforme um plano que já estava definido. Então você vai inovando de pouco em pouco e transformando o seu negócio ao longo de todo um período, né? E tem um outro tipo de inovação, que é o que se fala muito aí nas startups, que é a inovação disruptiva, né? É aquela coisa de você estar indo por um caminho e dar uma guinada muito brusca, ou quando você escolhe um determinado nicho de mercado, um determinado segmento de negócio e resolve lançar um negócio inovador a ponto de ele quase nem parecer aquele negócio a que você está se propondo, né? Então, acontece muito, como eu falei, nas startups, né? Então, assim, eu não sei, na verdade, não existe uma inovação que seja melhor ou pior, né? Não, dentre esses dois modelos, a disruptiva e a incremental, não existe um modelo que é o melhor. Tem que ver qual é o modelo que se adequa melhor ao mercado que você escolheu e qual condiz mais com as pessoas que estão envolvidas ali, né? Para esse cenário que a gente tem vivido, Gustavão, eu entendo que a inovação incremental ela é mais segura, né? E ela é mais assim palpável, porque você consegue ir fazendo as inovações, implantando inovações de pouco em pouco, medindo o impacto e o resultado de cada uma delas e corrigindo a rota caso você veja que o resultado não foi conforme esperado, né? E aí tem duas situações: ou você pode se deparar com um resultado inferior ao que estava sendo esperado, e aí a gente ajusta, ou a gente consegue um resultado superior ao que a gente estava esperando, e aí a gente vai se adequar. De repente, fazer crescer uma equipe de um determinado setor para atender melhor essa inovação, agregar outra empresa, terceirizar algum tipo de serviço. Vamos se adequar para poder aceitar melhor essa inovação, né? E aí, então, eu falei desses dois tipos de inovação, a incremental e a disruptiva, e existem algumas maneiras de você inovar dentro de um negócio, né? Então, por exemplo, tem um conceito aí também, assim,
isso que eu vou falar não é um conceito, não é uma caixinha fechada, tá? Dependendo de onde você vai buscar aí na literatura, dependendo da referência, a gente vai encontrar três tipos, né, três maneiras de você inovar numa empresa. Outros lugares falam em 4, outros falam em 10, né? E eu gosto de olhar para 4 maneiras de você inovar em um negócio, né? Então, se eu puder citar rapidamente quais são elas aqui, né? Então, uma é a inovação na oferta, né? Então, assim, quando você olha para um determinado serviço que sempre foi oferecido de uma determinada maneira, e aí você entende uma possibilidade de oferecer esse serviço de outra maneira. Por exemplo, quando a gente pega, isso aconteceu muito na pandemia aí, mas por força da situação que a gente está passando, né? Que é, por exemplo, aquelas lanchonetes tradicionais, aqueles restaurantes que não trabalhavam com delivery e, de repente, foram forçados a trabalhar praticamente com delivery apenas, né? Quase exclusivamente ou exclusivamente, dependendo aí do que o decreto impôs em cada uma das cidades, né? Então, quer dizer, a gente acabou inovando na maneira de ofertar o produto ou serviço, né? Isso aconteceu muito forte no varejo, né? Muitas lojas de rua aí passaram a atender por WhatsApp, vender pela internet, entregar os itens aí, tudo a domicílio, por delivery, ou, quando podia, aceitava o drive-thru, né? Então você reservava, tirava suas dúvidas, passava para pegar ali na porta da loja sem poder entrar, né? Então isso é um exemplo de inovação em oferta. Então a gente inovou na maneira de ofertar um produto ou serviço. Tem, por exemplo, a inovação no marketing, né? E aí, marketing, é importante a gente entender que não é só... marketing não é só publicidade, não é só divulgação, né? Marketing abraça desde precificação, desde da parte de como você vai se relacionar com o cliente antes da venda e depois da venda. Então, é uma situação bem abrangente quando a gente fala em marketing, né? Então, tem a possibilidade de você inovar no marketing, por exemplo, né? Então, de repente, até o surgimento de novos serviços, né? Que, por exemplo, às vezes não existiam. Então, vamos supor, pegar um exemplo um pouco mais abrangente aí, a Blockbuster, né? A gente lembra que a Blockbuster é um exemplo emblemático aí, que eram lojas físicas que alugavam DVDs e fitas, né, fisicamente, né? Teve uma inovação ali na oferta dos serviços, né, e dos produtos, mas, por exemplo, em determinado momento a Blockbuster também começou a oferecer streaming, né? Ou eles chegaram a experimentar isso. Eles passaram a enviar os produtos para a casa dos clientes e não mais fazer o pessoal ir buscar na loja, né? Então, esse é um exemplo, né? Aí veio a própria Netflix, super conhecida nossa, que também começou como locação, né, de itens físicos ali, e ela acabou apostando no streaming, né? Então, quer dizer, quando você faz uma mudança dessa, na maneira de você ofertar o serviço, teve todo um conjunto de mudanças envolvidos. Então, até as formas de pagamento passaram a ser diferentes, né? Antes você pagava, ou tinha um plano de assinatura, ou você pagava por locação. E aí, de repente, você entra com um serviço de streaming, que aí é um serviço de assinatura, você tem uma recorrência, você tem uma previsibilidade diferente da renda, né? Com certeza. Então, é um exemplo, né? Inovação em processos é um terceiro tipo, né, que tem. Então, por exemplo, a própria Tesla, que é uma empresa muito falada, né? Depois que o Elon Musk botou a mão ali e começou mesmo a fazer a principal gestão da empresa, a Tesla passou a ser uma empresa quase totalmente automatizada na sua linha de produção, né? Então, quer dizer, eles entraram com uma inovação muito forte em processos, e não só processos produtivos, que são quase inteiros automatizados, mas processos de venda, inclusive, né? A Tesla é uma empresa que resolveu tirar os intermediários. Então, a Tesla não trabalha com um sistema de concessionária, por exemplo. Todas as lojas da Tesla espalhadas por aí são da própria Tesla. Então, é direto o fabricante vendendo para o cliente final. Quer dizer, eles inovaram tanto no processo produtivo
quanto no processo de venda, né? E tem o quarto tipo aí de inovação que eu gosto de considerar, que é a inovação na organização, né? Que também teve um impacto muito grande por conta da pandemia. Por exemplo, as empresas, até pouco tempo atrás, 15 meses atrás, tinham seus escritórios com seus funcionários, majoritariamente lá dentro. E, de repente, vem uma determinada situação em que surge um vírus que impede que as pessoas, ou melhor, que não se recomenda que as pessoas convivam muito próximas umas das outras para evitar a disseminação desse vírus. E aí as empresas precisaram inovar nas organizações. Então, as pessoas passaram a trabalhar remoto, não mais dentro do mesmo escritório, mas cada um na sua casa ou num escritório individual, e precisaram adotar sistemas para que o trabalho fosse coordenado, mesmo remotamente. Precisaram adotar sistemas de armazenamento em nuvem, por exemplo, né? Isso traz a necessidade de você investir em cibersegurança, né? Segurança de dados, segurança da informação. Então, quer dizer, as organizações elas passaram por esse processo de inovação, né? Forçadas pela pandemia, pelo contexto da pandemia, mas foi um processo que eu acho que quase todo mundo que está aqui dentro dessa live agora passou por isso, né? A gente sentiu na pele essa inovação nas organizações aí, né? Então, são esses 4 tipos, né, Gustavão? E aí, considerando todos, somente esses 4 tipos de inovação que eu mencionei, a gente já começa a imaginar oportunidades de inovar dentro dos nossos negócios aí, né? De que maneira o próprio Pix, que o Banco Central liberou recentemente, foi uma inovação que, cara, mais de 70% dos estabelecimentos do varejo já adotaram em suas operações o recebimento por Pix. Quer dizer, lógico que antes surgiu uma ferramenta muito vantajosa, porque a transferência do dinheiro é imediata e funciona em qualquer horário, qualquer dia do ano, e é gratuita, né? Até então ela é gratuita. Então, veio essa ferramenta e as empresas inovaram nesse sentido, de adotar essa ferramenta e passar a oferecer uma nova forma de pagamento, né? Entendeu? Então, é claro que a inovação, isso mostra pra gente que a inovação ela acontece mais fácil quando você tem um ambiente favorável para ela, né? Mas independente disso, repito, é possível sempre inovar em qualquer contexto, em qualquer negócio, em qualquer organização, inclusive fora de empresas, né? É possível você inovar até mesmo em órgãos muito tradicionais, como, por exemplo, governamentais, em bancos tradicionais, por exemplo. Então, com certeza. Eu acho que é para isso que a gente tem que olhar. Tem que ser otimista e entender que só ter um pouco de criatividade a gente encontra um caminho para inovar, né? E exatamente isso, né, Luiz? Por exemplo, no primeiro exemplo, né, da oferta, você estava falando dos deliveries, né? Os salões, né, atualmente, eles tiveram que se adaptar drasticamente ao modelo de entrega, pois senão o faturamento ia ser zero, ou seja, ia fechar as portas porque não tinha a previsão, né, de retornar às atividades, e tentamos retornar às atividades presenciais, fomos interrompidos por novos planos, novas medidas do governo, por questões sanitárias, enfim, nesse tenta, volta, e parcial, 20%, não compensa, chamar os funcionários só para atuar com 20% da capacidade, horário reduzido. Então, todas essas dificuldades, o delivery foi uma possibilidade. Inclusive, né, vale salientar que no próprio site lá da Buzz, né, tem um vídeo que você e o Fernando, né, que está hospedado no YouTube lá, que vocês falam como aumentar, né, aí a capacidade do delivery, né, focado mais aí para restaurantes, né, como você atua, umas ferramentas bem legais, recomendo aí a todos a acompanhar, se possível, lá no site da buzzcompany.com.br, né, você consegue ver esse vídeo que ele com o sócio aí, Fernando, fizeram, que é bem bacana, por sinal eu vi hoje. E o segundo modelo que você estava falando, da Blockbuster com a Netflix, no começo, antes mesmo dessa inovação do streaming, da Netflix entrar tão forte, houve a opção de compra, né, desses setores aí, e a Blockbuster acabou não vendo aí um bom negócio quando teve a opção de compra da Netflix. Então, eu acho que esse é um dos maiores arrependimentos da marca, né, quando a Netflix estava começando
e surgiu essa opção de compra, eles falaram, não vale a pena o investimento. E hoje a Netflix se tornou aí um modelo de streaming campeão, de recorrência, enfim, não precisa nem falar, é o estúdio Netflix. Né? Então, eles pararam de comprar filmes que eles pagam, isso é um modelo de negócio muito legal. Antigamente, a Netflix ela pagava uma porcentagem do filme produzido, a cada vez que o filme era reproduzido na plataforma, ela pagava uma comissão daquele filme. Chegou um momento que ela falou, não, para que eu vou ficar pagando comissão por reprodução dos meus filmes, sendo que eu posso criar o meu estúdio Netflix, criar o meu estúdio, né? Criar a minha gravadora. Né? Então, ou seja, fez-se um estúdio, criou o seu cenário e hoje ela produz os próprios filmes. Então, é o melhor modelo de streaming, enfim, é um modelo de negócio, eu acho que se não for o melhor do mundo, né, um dos melhores aí. E um ponto importante, me permite complementar, se você parar para ver, esse processo que a Netflix está passando de ser uma produtora de conteúdo audiovisual e entregar, ela mesma entregar para o cliente final, que somos nós assinantes, é o mesmo processo que a Tesla fez, de tirar o intermediário do meio do caminho. Né? Então, ambas produzem os seus carros ou os seus conteúdos e elas mesmas entregam para o cliente final. Isso é um ponto importante. Então, você vê que você consegue tornar o negócio mais lucrativo, você consegue responder mais rápido aos anseios, aos desejos e às demandas dos clientes, você consegue fazer experiências, por exemplo. Né? Não é à toa que a Netflix vai liberando alguns recursos, algumas novidades em blocos. Né? Nem todo mundo tem acesso a todas as inovações ao mesmo tempo. Né? Por quê? Porque eles liberam determinada inovação para um grupo de pessoas com determinado comportamento para validar. E dependendo de como é a aceitação, eles liberam em massa ou eles fazem alguma alteração no modelo. Vão atualizando, né? Vão usando os usuários selecionados como testes para ver o grau de aceitação para poder disponibilizar de forma aí, massiva, né? Para todos os usuários. E nessa venda, né, que você citou muito bem também, da Tesla, o bacana é que o modelo de negócio, né, como eles foram propriamente questionados, né, mas essa fabricação de carros elétricos, né, já existem há muito tempo. O projeto, inclusive no Brasil, nós já tivemos aí o Gurgel, acho que 1960, um primeiro protótipo de carro elétrico. Então não foi uma inovação, não foi uma invenção deles, né? Mas como ele mesmo falou, a questão não foi inventar um projeto. A questão é hoje conseguir produzir 2 milhões de unidades por ano. Né? Então, assim, o poder de fabricação e a venda direta para o consumidor, o B2C direto, torna muito mais rápido você ter a possibilidade, até futuramente, comprar através com criptomoeda. Né? Aí já é um outro cenário mais inovador, maluco, aí, que envolve, enfim, criptomoedas como compra, que a Tesla tinha anunciado que talvez aceitaria, depois pulou atrás, enfim. Aí já é um outro assunto, mas não deixando de... Por que nós temos um modelo de negócio inovador? Por que não pensarmos em inovar acima ainda? Né? A pensar lá na frente como que pode ser todo esse modelo de negócio. E aí, como se diz, até as viagens espaciais, né? Que nem entra em pauta, porque o negócio é mais maluco ainda. Não é verdade? Pois é. E um ponto interessante que você puxou aí, um detalhe que é o seguinte, né? Lá atrás nós já tivemos tentativas de carro elétrico, né? E por que parece que o carro elétrico só está sendo bem sucedido agora? Né? Então tem um detalhe aí, que nem eu falei, quando o ambiente está favorável para a inovação, ela acontece mais fácil. Né? Se a gente pensar lá na década de 60, 70, que a gente teve os primeiros carros elétricos, a tecnologia não estava exatamente pronta para isso. Né? As baterias eram todas de chumbo, elas eram muito grandes, pesadas e a autonomia era muito reduzida. Então, às vezes não fazia sentido, naquela época, ter um carro elétrico. Hoje faz, porque a tecnologia permite que a gente tenha baterias mais eficientes, mais seguras, mais estáveis e com maior autonomia. Né? Da mesma maneira a internet. A Netflix ela não teria sucesso há 20 anos atrás. Né? Porque a internet inviabilizava isso. Hoje nós temos as condições de ter um Netflix, de ouvir e assistir conteúdo por streaming. Hoje nós temos a condição de trabalhar em home office
todo mundo contribuindo para a sua empresa da sua casa, né? Agora, há 20 anos atrás, nós não tínhamos as tecnologias de baterias, as tecnologias de polímeros, de armazenamento de carga elétrica. Nós não tínhamos a tecnologia de armazenamento e transmissão de dados que a gente tem hoje. O fato é que lá, 20 anos atrás, 40 anos atrás, também dava para inovar de outras maneiras. Então, isso que é interessante, sabe? E como eu falei, sempre dá para inovar, né? Não importa o contexto. É que dependendo da ocasião, do contexto, da época, a inovação ela acontece de uma forma diferente. Lá no passado, na década de 60, a gente teve uma inovação que não foi o carro elétrico, por exemplo, nos automóveis, mas foi o câmbio automático, né, que era o hidramático, o câmbio com válvulas a óleo, que tinha 2, 3 marchas automáticas. Foi uma super inovação, né? Hoje em dia a gente fala de streaming, né, de você assistir um conteúdo que não está armazenado no seu dispositivo, mas há 30 e poucos anos atrás tivemos uma outra inovação que foi a TV a cores. Entendeu? Com certeza. Então, sempre dá para inovar. É que dependendo do contexto, a inovação ela se coloca de uma maneira diferente. Com certeza. E também falando no carro elétrico, né, vale ressaltar também que há 20, 30 anos atrás, a questão do fóssil, né, do petróleo, não era algo de se pensar em acabar, era algo quase em abundância, né, era que nem a água do mar, nunca ia ter fim. E hoje a gente já vê que não é isso, né, mesmo com os novos sistemas de perfuração e tudo mais, a questão do pré-sal, a gente vê a questão do petróleo como algo finito. Então, querendo ou não, a evolução tende-se a ser necessária pela questão elétrica, mesmo que outros meios de captação, né, de energia nuclear ou eólica, enfim, outros meios venham a surgir de forma viável, ou até mesmo o sol, né, que é a principal, que está cada vez mais, principalmente no nosso país aí, em abundância, vem a suprir essa demanda que vamos ter, óbvio, fato, da questão dos veículos elétricos. E hoje já não é mais novidade, né? A gente sai na rua, a gente já vê já os patinetes, a gente já vê os veículos, as motos, e a cada dia, com o preço do combustível atual ainda, para fechar ainda essa parceria, né, vamos dizer, o preço é altíssimo, então hoje está sendo muito viável essa questão do carro elétrico, ou seja, inovação sendo necessária, inovação no contexto aí tecnológico agora, por exemplo, dessa pandemia, quanto de serviço, quanto de trabalho a gente consegue executar de forma muito mais estratégica através do home office, por exemplo. Não, as empresas Exato. continuam gerando, né, gerando negócio, gerando referências, gerando aí trabalho, sem a necessidade da locomoção física da pessoa. A tecnologia, a fibra ótica, a internet, foi obrigatoriamente teve que dar aquele boom rápido. 5G, vem logo, vamos começar a agitar porque a demanda está muito alta. Mas em um ano a gente evoluiu aí anos, na verdade. Em um ano aí a gente teve que evoluir 5, 6 anos aí de tecnologia para suprir, né, vendas de aparelhos, celulares, computadores, acessórios e tudo mais. Teve aquela explosão. Sem falar do e-commerce, né, o quanto está funcionando e não vai voltar. É simples, né? Então a gente pensa, não dá para inovar em mais nada. Cara, dá. Dá para inovar. Hoje em dia, loja de roupa, por exemplo, você tira uma foto da roupa e manda o motoboy entregar. Sabe? Quando você pensava nisso, não, vou dar um pulinho lá na loja. Você precisa deslocar, gastar 1 hora, pagar a área azul, se for o caso de carro, gastar combustível, correr risco, perder produtividade, você resolve tudo na palma da sua mão, né? Inclusive, isso mesmo está em pauta na segunda pergunta que eu ia te fazer. Quais as ferramentas que você acha hoje que a Buzz consegue contribuir para o empresário que quer evoluir? Como que você faz? Fala, Gustavo, eu vou aí na sua pizzaria, eu vou analisar o seu negócio, sua pizzaria, sua loja, eu vou fazer uma análise, eu vou entender um pouco do mercado, nós vamos aplicar algumas ferramentas aí, como essa assessoria, essa consultoria, a gente vai aplicar algumas ferramentas e como a quarta etapa, a gente vai colher os dados dessa aplicabilidade que foi aplicada aí na empresa. É assim que a Buzz funciona, no caso de consultoria para empresas, talvez assim como a minha, que atua hoje no mercado. Na prática, a Buzz ela tem alguns pilares, né, que a gente trabalha, e um pilar é justamente a inovação, né? Mas a gente trabalha a inovação através da Buzz Company de uma maneira intrínseca, dentro desses outros pilares, né, que são 9, na verdade, que a gente olha.
Então, por exemplo, você mencionou aí o vídeo que eu fiz com o Garbim de um programa que a gente criou chamado Delivery Lucrativo, né? É um programa de mentoria que ajuda o pessoal que trabalha com alimentação a melhorar os seus resultados com o delivery, né? Talvez não faça o mesmo sentido do que fez no início da pandemia, mas se a gente considerar lá atrás, há 15 meses atrás, 14 meses atrás, muitos estabelecimentos não atendiam ainda por WhatsApp, por incrível que pareça, né? Muitos estabelecimentos não usavam, nem sabiam que existia o WhatsApp Business como uma ferramenta de catálogo, por exemplo. Essas outras ferramentas de catálogo online que são fantásticas, cara, pessoas que já tinham delivery nos seus processos não conheciam essas ferramentas. Então, esse programa Delivery Lucrativo da Buzz Company veio para trazer isso para os empreendedores, né? Tem um outro programa que eu estou terminando de formular com o Fernando Garbim, que é para o pessoal de varejo, tá? Então, pessoal que trabalha com vestuário, com cosmético, que tem loja mesmo, no setor do varejo, até mesmo nos supermercados. O Murilão que passou por aí, Murilão que passou por aí, tem que ficar esperto já, porque é novidade para o segmento dele, hein? O Murilão saiu na frente já, porque ele fez isso porque ele é um cara inovador. Ele fez isso na raça, porque ele é um cara inovador. O Murilo, através da Lucy Modas, aqui em Jaú, foi um dos primeiros que começou a mandar sacola de roupa atender por WhatsApp, né? Então, essas são algumas das práticas que a gente leva. E é o que eu sempre falo, Gustavão, eu e o Fernando Garbim, a gente não manja mais do seu negócio, do negócio de ninguém, do que o próprio dono. O que a gente manja são de algumas ferramentas que a gente consegue aplicar e validar se ela vai funcionar ou não. Para isso, a gente analisa o comportamento do consumidor, o público-alvo, a gente analisa uma série de variáveis para ver se a implantação de uma ou outra ferramenta é melhor, mais adequada para aquele negócio. Então, a gente entende o modelo do negócio, o comportamento do público, o perfil de público. Não adianta a gente querer inovar com vendas por WhatsApp e envio de sacolas para uma empresa que a maior parte do público são pessoas idosas, por exemplo. Sim. Nem todos os idosos têm essa afinidade tecnológica de saber usar um smartphone para fazer um pedido, visto nos grupos da família. Quem não tem aquela tia velha que só faz besteira, entendeu? E nada de errado nisso, mas esse é o ponto importante. E tem um detalhe, nem toda inovação, por melhor que ela seja, ela é aplicável e às vezes ela nem é bem aceita. Vou te dar um exemplo. Patinete elétrico, que você citou anteriormente. Cara, até 10 anos atrás, eu ainda, sei lá, meus primos, a gente via por aí o patinete que você pedalava com o pé. Recentemente, a gente viu o patinete elétrico, que não inovou só o produto em si, né, mas ele inovou uma forma de locomoção. As pessoas pararam de pegar táxi e até mesmo Uber, que já é um serviço inovador, para se locomover nos grandes centros com um patinete elétrico, em que você pode deixar numa calçada, por exemplo, né? E aí tem uma outra inovação que vem de carona, que assim, lembra aquelas bikes do Itaú, que até hoje tem em São Paulo, o Bradesco teve, a Unimed também teve, aquelas bikes lá, elas ficavam numa estação. Então você tinha que ir lá e desbloquear. Exato. Então você tinha que ir lá na estação, ver qual bike estava disponível, avisar o aplicativo, fazer seu login com a senha lá, e aí desbloqueava a bike e começava a cobrar, né, pelo tempo de uso. O patinete inovou não só no fato de ser um veículo elétrico, portátil, dobrável, mas também nesse modelo, porque você não tem a estação onde você pega o patinete. Tem as estações de carregamento, mas o próprio aplicativo, através do GPS, te indicava um patinete solto numa calçada mais perto de você. Exatamente. Né? E outra inovação, né? Por aplicativo, cara. Né? Então você fazia toda a gestão ali por aplicativo. Então, quer dizer, olha como um serviço como um todo inovador, ele traz várias inovações no pacote. Não é verdade? Então, assim, é dessa maneira que a Buzz Company propõe a inovação para as empresas. Tá? E a gente sempre toma cuidado realmente de não pesar a mão e querer implantar ferramentas inovadoras que o público não vai aceitar muito bem. Né? Tem cidades que são mais inovadoras, tem cidades que são mais conservadoras. Né? Então, de acordo com cada contexto, a gente tem que entender
qual é o tipo de inovação mais aplicável ali. E considerando também o orçamento disponível. Né? Com certeza. E o bacana da consultoria, né, que muitas pessoas às vezes acabam confundindo consultoria, que é o que vocês prestam, né, da mentoria. Necessariamente a mentoria é aquela, quando você contrata uma empresa para fazer uma mentoria no seu negócio, a empresa contratada ela tem que ter vivenciado na prática aquela teoria, aquele serviço que você quer, ou aquela ciência, aquele universo que você quer implantar no seu negócio. Então essa é a mentoria. A consultoria não, a consultoria ela vem não necessariamente com a expertise de já ter aplicado, já conhecer o cenário, mas ela traz muito conhecimento, ela traz análise, ela traz aí o cenário econômico, faz as pesquisas, ou seja, ela traz um pacote de informação teórica sobre o negócio, onde você, dono, no meu caso, por exemplo, eu conheço de pizza, você conhece de métricas do cenário da pizza que você vai estudar para apresentar um negócio para o meu cenário. Então você vai vir com as suas teorias, você vai vir com análise, com o mercado, você vai conhecer talvez a minha persona, né, o meu cliente, talvez o meu cliente seja de terceira idade. Para que eu vou querer fazer uma compra pelo WhatsApp, por exemplo, para a terceira idade, se essa for a minha persona? Talvez não é interessante eu gastar energia financeira, mão de obra, focando nessa ferramenta que não é apropriada. Através do estudo que a consultoria faz, vendo a minha persona, fala, Gustavo, talvez o seu cliente não seja aquele cliente, a ferramenta que você vai aplicar para atingir o seu cliente não seja o WhatsApp, talvez não seja a melhor forma. Talvez o panfleto entregue na caixinha do correio, onde o seu cliente, sua persona, consiga pegar com números legíveis, ver o telefone, ligar para a pizzaria pelo telefone fixo, seja um meio de venda, né, da empresa para o cliente de uma forma mais apropriada. Então, acho que isso que a consultoria, né, da Buzz, enfim, é uma consultoria provém para o negócio contratado, né? Seria mais ou menos essa estratégia, correto? Sem dúvidas. Eu costumo diferenciar de uma maneira até talvez mais intuitiva. Aqui para a gente trata a questão da mentoria como um negócio assim, que a gente vai pegar na mão do empreendedor e vamos fazer junto. Então a mentoria aqui para a gente ela acontece na forma de um programa e a gente vai ter que cumprir aquele passo a passo. A consultoria a gente entende aqui de uma maneira mais livre. Né? Então, a gente não vai estar tão próximo que nem na mentoria, a gente não vai estar necessariamente pegando na mão do gestor, do empreendedor ali, e a gente vai mais pontual. Então, ela é uma coisa mais focada na necessidade mais urgente. Enquanto que a mentoria, né, isso para o nosso caso aqui na Buzz, a mentoria ela então segue um passo a passo mais desenhadinho, de mão dada com o nosso cliente. E a consultoria ela é mais focada, o resultado geralmente vem um pouco mais rápido e é mais focado mesmo pontualmente na dor que está doendo mais, que eu costumo falar. Analisar aí, qual é a melhor estratégia, aplicar direto a vacina direto naquela doença, né, vamos dizer assim. Naquela evolução. Perfeito. E é interessante esse papo que a gente está tendo, porque você é um cara que inovou com o negócio de vender pizza, e já não é de hoje, né? Quer dizer, quando você trouxe essa proposta, né, que é a Let's Pizza hoje, foi um negócio muito disruptivo para a época, né? Em 2015, então, assim, hoje, né, para ser bem preciso, né, foi literalmente em 2015, quando essa necessidade, né, acabou surgindo aí no mercado, né? Engraçado que você falando, foi assim, eu estava em uma outra empresa na época trabalhando. Daí, na época, minha namorada só queria comer uma pizza, né? Vamos pegar uma pizza? Vamos ter que esperar 1h30 para entregar, era sábado, 8 horas da noite. E quando ela surgiu com isso, ela veio com a seguinte frase, né? Com a célebre frase: por que não existe uma empresa focada em drive-thru de pizza? Você parava em 2015 e analisava, cara, por que não tem? Em hambúrguer, por exemplo, você pensa em quê? McDonald's, Burger King, Bob's, Subway, sabe, drive-thru mesmo. Beleza, eles atuam, são grandes gigantes no mercado. E de pizza? Não tinha. Lógico, tinha delivery, tinha salão, a Domino's, a Pizza Hut, mas o modelo drive-thru não tinha. Especializado em drive-thru não tinha. E por que não? O Brasil não come pizza. É o segundo país que se mais consome pizza no mundo.
Então, a pegada foi literalmente essa, é aquilo que você falou, né, da oferta, né, no caso da inovação. Quando eu lancei o projeto em 2015, já pensava em container, já pensava em modelo escalonável, em ganhar mercado e tudo mais. Eu montei a unidade e no começo não veio no delivery. Eu não lancei o projeto com a ideia de atender o delivery. Eu falei, não, só é drive. O delivery veio por necessidade, né? Veio inovação de oferta, igual você citou. Os clientes começaram a pedir, eu vi que naquela época uma parte do faturamento poderia corresponder com entrega, eu falei, por que não? Eu tenho a equipe, tenho a produção, só vou agregar o modelo de negócio de delivery, de entrega. Então, foi feita essa pequena adaptação e hoje, por exemplo, ainda mais essa questão de pandemia, questão de alta de combustível e tudo mais, o nosso delivery, por ter uma gestão interna, operacional, de rápida produção, porque fomos criados com o intuito de fazer uma pizza em 8 minutos, esse modelo rápido de produção nos possibilita uma entrega mais rápida. E essa entrega mais rápida hoje, relativamente, corresponde a quase 40% da venda. Então, você vai ver, uma coisa que não era para nascer, a perna, né, o braço, delivery, nasceu por necessidade, como você citou muito bem, inovação por oferta, nasceu por necessidade e hoje corresponde ainda mais esse cenário de pandemia, de alta de preço de combustível, corresponde a 40% do faturamento da unidade. Desde que a unidade seja rápida no processo, né? Rápido para entregar no drive, é rápido também para entregar no modelo do delivery. E olha que interessante quanta inovação você aplicou, né? Por isso que eu falei, né? Como eu conheci o seu negócio aí em São Carlos, ainda lá do começo, eu vi o quanto disruptivo foi. Porque eu, quando soube que existia isso, eu fiquei impactado, né? E olha que interessante, você fez a inovação em oferta, né? Na maneira de oferecer o serviço. Caramba, não era mais aquela pizzaria tradicional, não. Você trouxe uma nova proposta que envolvia o container, que é um conceito muito moderno, inovador até hoje, né? E você começou lá em 2015 com isso. A proposta, né, de você fazer uma pizza em até 8 minutos é uma inovação de processo. Você precisou adequar. Você precisou colocar quase um processo industrial numa escala menor dentro da sua pizzaria para você conseguir atingir essa meta de fazer a pizza, terminar a pizza em menos de 8 minutos. E você fez, inclusive, a tal da inovação em marketing, né? Que eu diria mais, foi uma inovação em posicionamento de mercado. Porque se a gente parar para lembrar, você não foi o primeiro a fazer isso em São Carlos. O Habib's já vendia pizza num modelo parecido com o seu. Só que qual era o posicionamento de mercado do Habib's? Esfirra. Quem pensava no Habib's pensava em passar no drive-thru para pegar esfirra. Poucos pensavam em passar para pegar pizza. Então você vê com essa inovação, se posicionou de uma maneira diferente e você passou a ser reconhecido como, a sua pizzaria passou a ser reconhecida como a pizzaria do drive-thru da pizza, né? Quer dizer, você passa e pega, com depois ainda a implementação do delivery, que foi por necessidade. Né? Não estava nos planos iniciais, mas você, muito atento sempre aí à inovação, entendeu essa oportunidade e essa demanda e acabou implantando depois. Né? Então, assim, cara, um super de um case de sucesso bacaníssimo de estudar a Let's Pizza, né? E é aquele velho ditado, né? Você sempre tem que estar aberto a novas ideias e a processos. Como você citou, né? Eu não inventei, eu sempre gosto de falar isso, a Let's Pizza, não inventei a pizza. Eu só deixei mais otimizado uma maneira de fazer um produto que é comum, mas eu trouxe processo. Eu trouxe ferramentas japonesas, né, 5S, Kanban, enfim, ferramentas aplicadas que eu tive o contato, o conhecimento na aviação, onde eu trabalhava na época, e eu trouxe essa inovação para dentro da pizzaria. Foi esse o processo. Eu acho que o Luiz travou ali. Já ele volta. Voltou aí, Luiz? Voltou. Estou aqui. Então, continuando. Eu trouxe, né, esse processo que eu aprendi na aviação, um processo de agilidade de processo. Quando o avião vinha, por exemplo, para manutenção, nós tínhamos que estar preparados para fazer aquela manutenção rápida no avião para poder voltar para a linha. Então, aquela ideia de agilidade, de procedimento, de
processo eu trouxe para a pizzaria. E simples, foi aplicado esse processo, montei o meu processo, desenhei aí em 5 meses o meu processo e aí consegui aplicar de forma bem pertinente, de forma bem útil e funcional dentro da minha pizzaria. E hoje, através do modelo de franquia, eu quero espalhar isso regionalmente falando. Perfeito. E uma coisa importante, Gustavão, tá me ouvindo bem agora aí? Tô sim. Uma coisa importante é a bagagem que a gente traz, né? Então, muito das coisas que eu implanto hoje nos meus clientes, na própria Bus Company, no coworking, são coisas que são bagagens que eu trago do meu passado profissional, né? São coisas que eu aprendi na Embraer, são coisas que eu coletei lá ao longo do meu curso de MBA, né? E, inclusive, esse é um dos diferenciais que a gente tem, né? Que eu acho que toda consultoria deveria ter, que é justamente pegar a bagagem, tudo que você já viu, aprendeu e desenvolveu em outros clientes, para agregar para o próximo cliente, né? Então, a questão da bagagem conta muito, né? E, então, assim, vai muito da pessoa, de cada um dos consultores, de cada um dos empreendedores, querer buscar mais informação, querer gerar mais bagagem para ter mais a agregar ali na frente, né? Então, isso definitivamente conta muito. E é aquilo, né, cara? Talvez hoje, você, talvez a gente não esteja atuando na nossa área de formação, né, na nossa carreira de origem, mas com certeza, tudo que a gente fez até aqui foi o que possibilitou que a gente estivesse fazendo o que a gente faz hoje, né? Então, às vezes as pessoas, né, ficam muito apegadas nisso. Puta, mas eu me formei em engenharia, aí eu trabalhei não sei aonde, eu fiz não sei o quê. Beleza, mas se isso de alguma maneira contribuiu para você fazer o que você faz hoje, já valeu, né? Por mais que não seja assim, tecnicamente a sua área de formação, sua área de especialidade, né? Com certeza. Afinal de contas, você tem que trabalhar em busca, ou melhor, em direção do seu propósito, né? Talvez Exatamente. O seu propósito de vida seja contribuir de maneiras técnicas para empreendedores ou aspirantes a empreendedores a crescer o seu mercado, a crescer a sua empresa, a fazer com que isso mais famílias sejam empregadas, mais famílias tenham sustento familiar através, né, do seu start, através da sua empresa. Então, o seu propósito em si pode ser em consolidar esse melhor ambiente de trabalho para outras empresas. Então, mesmo que você tenha uma formação acadêmica em convergência com a atual situação de hoje, na qual te obrigou a assumir um papel diferente do que você se formou, você tem que ver se esse papel está em acordo com o seu propósito. Estando de acordo com o seu propósito, você não acorda querendo, tenho que trabalhar. Você acorda querendo trabalhar porque você sabe que está em caminho, está em direção ao seu propósito de vida, né? Afinal de contas, é isso que tem que nos puxar. Não um emprego, ou simplesmente a nossa empresa tem que nos puxar, mas tem que ver se isso tudo está ligado ao nosso propósito de vida. Você falou uma coisa muito importante, que é a questão do propósito, né? Eu acho que empreender tem que ter a ver com propósito, né? Claro que, como eu falei, tem o empreendedor por necessidade. Às vezes a pessoa começa a empreender porque ela precisa gerar a própria vaga de emprego, né? Mas o propósito, quando ele está envolvido, a coisa flui muito melhor, né? E tem também um outro lance, Gustavão, que é assim, inovação não precisa ser um negócio difícil, nem caro, nem demorado, né? Que nem, por exemplo, recentemente aí eu ingressei no Clubhouse, essa nova rede social aí que trabalha com base em chat de voz, né? E eu abri uma sala para falar das dores dos empreendedores, né? E é muito legal, porque foi mais um canal que eu criei assim, em coisa de minutos, para poder levar o conhecimento, para poder falar um pouco mais, me conectar mais com empreendedores. E o legal é que durante a conversa o pessoal já começava a seguir no Instagram e já começava a chegar em inbox. Ô, Luiz, eu queria saber mais disso, vamos trocar ideia, eu tenho uma ideia aqui, será que você consegue me ajudar? Tal. Então, quer dizer, ali eu inovei, só não
sabe, no simples fato de testar uma ferramenta nova que eu resolvi experimentar. E você vê, para mim foi uma inovação, porque o Clubhouse existe desde fevereiro, se eu não me engano. Eu só fui entrar nessa rede social há 2 semanas atrás. Né? Então, inovação é isso, são pequenas coisas que a gente pode implementar, né? E claro, depende do tipo de inovação, ela vai ter um impacto diferente, ela vai ter resultados diferentes. O importante é mapear as oportunidades e tentar. Gustavão, obrigado mais uma vez aí pelo convite, é sempre uma oportunidade, né, e que eu adoro poder falar um pouco mais sobre inovação, sobre empreendedorismo, né, e acho que o mais legal de tudo isso aqui é poder ter plantado uma sementinha de curiosidade aí, para que o pessoal possa pensar em maneiras de inovar no seu próprio negócio, ou quem não tem o próprio negócio ainda, considere ter e vamos olhar para o que tem de inovação para começar um negócio já inovador. Né? Eu acho que esse é o ponto. Então, mais uma vez, super obrigado aí a você, Gustavão, a todo mundo que passou por aqui. E estou sempre de portas abertas aí. Eu jamais vou recusar um convite seu, né, para qualquer coisa, mas principalmente para ajudar empreendedores aí a avançar e para que, né, a gente possa oferecer um pouquinho da nossa bagagem para o pessoal aí.